Eu queria dar um conselho às pessoas que vão assistir esse DVD, que vão ver, que vão adquirir por esse Brasil. Nossa intenção é andar no Brasil inteiro e fora do Brasil. Que assista com carinho, com amor e que sirva de base para a sua fé. Se você ainda não for crente, busque ser um crente abençoado, leia a palavra de Deus, aleluia, porque é nela que está a salvação, a solução, a vida para cada um de nós. Essa vida aqui é 70, 80, 90 anos, mas a outra lá é eterna. E nós só alcançamos a vida eterna se nós estivermos com Jesus. Porque Ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Então eu deixo essa palavra, esse recado, para que você se converta. Porque eu sou crente há 33 anos e eu não saio nem com fogo. Se me jogarem dentro do fogo, joga crente e eu saio crente, em nome de Jesus. Eu nasci a 21 de maio de 39. E o Virgulino Ferreira, primo primeiro do meu avô, que estava vingando a chacina da família dele, foi morto, degolado, 28 de julho de 38. E quando eu fiz 11 anos de idade, meu avô me requereu para ser vigia de uma entrada da fazenda, porque meu avô estava sendo perseguido pelas famílias inimigas. Tinham matado um irmão do meu avô, o caçula, irmão pequeno. E aí meu avô estava precisando de mais alguém para ajudar ele nas vinganças. E eu fui requerido aos 11 anos, não tinha nem 12 completo ainda. E me botou numa entrada da fazenda, com as vacas, vigiando e pastoreando para disfarçar. Mas o inimigo descobriu que eu era vigia e ele me atacou. Me atacou e me deu uma grande esturra e eu tive mais sorte do que ele. Ele foi para o inferno. E meu avô achou aquilo um ato de heroísmo. Eu fui promovido como cangaceiro que não dava ré. Era homem até dentro d'água. E essa lutou por muitos anos. E minha mãe me tirou do emprego porque sabia que eu ia morrer dentro de pouco tempo, porque lá não tem polícia para isso. Briga de família é briga de família. E a gente mata de lá e morre de cá e vai levando até quando não tem mais ninguém para matar e nem para morrer. Aí eu saí pelo Brasil afora. Rodei vários estados do Brasil. E sempre perseguido. Chegava no lugar, achava que estava tudo bem, tranquilo, daí a pouco tempo alguém me descobria. Até que no ano de 82, eu tive uma desilusão muito grande com a empresa que eu tinha, uma loja de tecido, e eu comecei a trazer parentes do Nordeste para o estado de Goiás. E esses parentes acharam que a minha riqueza não acabava, começaram a roubar de mim. E eu voltei a praticar vingança de novo com as próprias mãos. Até que no dia 28 de abril de 1982, cedo, aquecendo o carro para ir para a loja, eu recebi uma carta, um bilhete de ameaça, de chantagem. Um casal que havia trabalhado para mim, eu flaguei eles roubando e dei uma surra neles e mandei eles para o contador. E eles acertaram lá a conta deles e tudo, mas alguém botou na cabeça deles que eles mereciam mais, precisavam de mais dinheiro. Estava errada a conta do contador. E nisso eles mandaram essa chantagem para mim. E como eu já era acostumado a praticar vingança com as próprias mãos, 8 horas da noite, 7h30 por aí, eu botei um terno e uma camisa de seda, e enchi o tanque do carro, liguei para um amigo meu fazendeiro, que eu ia matar os dois, e ia me esconder lá para passar o flagrante. Mas nesse dia foi o dia que aconteceu o mesmo que aconteceu com o nosso irmão Saulo, que saiu lá em direção a Damasco para destruir uma igreja evangélica, e no caminho ele caiu do cavalo, Jesus apareceu para ele, ele se converteu. Então naquele dia, quando eu fui aproximando da igreja grande lá, era a Rua das Igrejas, faltava poucas esquinas para chegar onde eles estavam me esperando com o saco de dinheiro, que eu não tinha dinheiro, mas tinha 2 revólveres carregados, cheios de bala para matar eles. E ali em frente à igreja o carro enguiçou, desligou toda a instalação elétrica e eu desci do carro, abri o capuz e não achava o defeito e Deus mandou 2 crianças na faixa de 9, 10 anos. Eles chegaram ali em mim e eu muito nervoso, porque eu estava próximo de chegar lá onde estavam esses bandidos. E eles perguntaram para mim, o carro do senhor enguiçou? E eu respondi, bruto, não está vendo que enguiçou? Eles disseram assim, é plano de Deus. E eu queria dar um cascudo dos meninos. Menino crente, bonitinho, pequeno de
gravatinha. Falou, não, é plano de Deus, o senhor fecha esse capuz aí, está começando o culto, o senhor sobe e assiste o culto que o senhor vai se encontrar com Jesus hoje. Eu falei, eu quero lá saber de Jesus, menino, quero saber de resolver meu problema. Aí eles começaram a insistir e apontaram o dedinho para mim, o senhor pode subir essa rampa aí, assistir o culto e nós cobramos um conto de réis, 82 não tinha real, para vigiar o carro, mas o do senhor nós não vamos vigiar, nós não vamos cobrar. E quando terminar o culto, a gente vai orar no seu carro e ele vai pegar. E eu fiquei olhando para aqueles meninos assim, eu falei, menino, esse negócio de orar, criança pode orar? Ele falou, aqui pode. E eu desabotoei o paletó, tirei o 38 de um lado, 44 do outro, deixei as armas pequenas e subi aquela rampa. Quando eu cheguei na portaria da igreja alta, grande, é uma catedral, o irmão Agimiro, que já está lá para cima, ele juntou os pés lá e falou, seu Piauí, o senhor por aqui? O senhor quer assistir o culto? Eu falei, sim, quero assistir o culto. Aí ele me levou até do terceiro banco do pastor para cá. E sentou ali, foi lá do pastor e falou, pastor Brandão, 85 anos. Falou, pastor Brandão, aquele cangaceiro, parente do Lampião, que teve aquele problema com o cunhado dele há poucos dias, está respondendo liberdade aí, ele está aqui dentro da igreja. Ele apontou lá para mim, olhou para mim, e aquele pastor de idade, muito respeitado, ele tomou assim um certo susto e falou, misericórdia. Aí mandou botar 2 obreiros do meu lado. E tinha uma moça lá que gostava muito de me evangelizar, minha conterrânea, assinava meu nome, Ferreira Lima. Ela correu lá na frente e falou, pastor, esse rapaz, eu dei um folheto para ele lá na cidade, convidei, ele estava brigando com a agiota lá, quebrou a boca do agiota. E eu dei esse folheto para ele, entrei na frente do revólver, e ele está aqui por causa desse folheto. Deixa eu cantar o hino 169 para ele. O hino 169 fala assim, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aquele hino começou a tocar profundamente em mim. E ela acabou, entregou o microfone, tinha dedicado aquele hino para mim, voltou para o lugar dela, e o pastor apresentou as pessoas que estavam ali que não era crente, e só tinha eu que não era crente. E aí passaram para o pregador. O pregador era um sargento da aeronáutica, por nome Eurípides, e ele pegou o microfone e já foi falando coisa de Deus. Ele falou assim, eu agradeço o convite de ter vindo pregar nesse culto de jovem, e eu ia pregar no Novo Testamento, mas tem um elemento aqui dentro com mau instinto, inclusive armado, saiu de casa para cometer crime, e ele está vivendo a vida que Jó viveu. E ele ainda não está com a lepra, mas eu vou pregar sobre Jó, porque hoje é o dia dele se converter. E eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, só tinha eu não crente, falei, acho que é eu. E aqueles 2 obreiros do meu lado também não falavam nada, calado ali, né? Eu só perguntei para um deles assim, eu falei, o que é esse homem aí que vai pegar, vai falar a palavra agora? Ele é macumbeiro, espírito, adivinha? Está adivinhando minha vida tudo? Falou, não, ele é crente, pastor, batizado com o Espírito Santo. Eu não sabia quem era o Espírito Santo. E aí ele começou a pregar sobre a vida de Jó. E ele falou que Jó era o homem mais rico do Oriente, e que tinha 10 filhos, e que tinha uma esposa, e que era muito rico, muitas coisas, e que ele comemorava o aniversário de cada um com um banquete, aleluia. Mas um certo dia ele se encontrou-se com um anjo, ou de Deus, ou ele, não sei, ou Deus, veio e falou com ele, fez uma prova com ele. E ele aceitou o desafio de sinceridade, e começou, morreu os filhos, morreu o gado, foi morrendo tudo, ele ficou pobrezinho, a mulher dele largou dele, falou que ele abandonou esse Deus, e ele pegou lepra. E ele, quando não tinha mais ninguém, com a comida que ele ainda tinha, era ovos cozidos sem sal. E ele chegou a dizer em Jó 6, que sabor tem a clara do ovo sem sal. E ele sofreu aquela lepra todinha e tudo, mas aguentou firme ali a aprovação de Deus. O diabo tornou a aparecer e disse para ele, viu? Ele está aí leproso, todo arrebentado, mas está vivo. Mas toca na vida dele para tu ver se ele não blasfema de ti. E ele disse, não vou blasfemar. E aí Deus resolveu a perdoar ele, resolveu a dar saúde para ele, resolveu a sarar ele, resolveu a dar a ele outra esposa, resolveu a dar a ele outros 10 filhos, do mesmo jeito, 3 moças e 7 rapazes. E o que mais me tocou foi que lá na palavra, quando Deus falou com ele, Deus deu o dobro do que ele tinha antes. E no começo já tinha falado que Deus falou que, na palavra lá, que ele era o homem mais rico do Oriente. E agora se deu o dobro, e eu que estava quebrado,
arrebentado, tudo meio acabando, o gado morrendo também, do mesmo jeito dele. E o pastor ainda falou que para mim só faltava lepra. Estava acontecendo tudo, dormindo em cama separada da esposa, a primeira, né? E ele pregou aquela palavra com muita ênfase. E depois que ele pregou aquela palavra com muita ênfase, e Jó capítulo 1, ele foi para Jó capítulo 42, 10. E quando ele disse que esse Jó foi perdoado, e que esse Jó foi sarado, e que esse Jó casou de novo, que esse Jó teve outros 10 filhos, e que deu o dobro da riqueza que ele tinha antes para ele, né? Eu comecei a ficar meio entusiasmado. Eu falei, acho que eu estou no lugar certo, né? Mas aí ele começou a fazer o apelo. Tem uma pessoa aqui que precisa ser crente hoje, mas eu não tinha coragem de me levantar. Até que ele falou uma palavra que, né, nordestino ignorante igual eu era, não pode ouvir. Ele falou assim, essa pessoa está nessa direção e você precisa ser crente a partir de hoje, e você só não vem porque não tem coragem. Quando ele disse isso, eu pulei do corredor e manchei em direção a ele. Foi a última vez que eu falei uma palavra ignorante. Eu cheguei lá perto dele e falei assim, ô pastor Nanico, ele era baixinho, eu posso não dar conta de ser crente, mas coragem eu tenho. Ele falou, então ajoelha que nós vamos orar para você. E eu ajoelhei, eles me mandaram no canto da igreja, tinha uma mesinha lá com um senhor careca, que era exatamente o pai das duas crianças que estavam lá fora. Aquele homem virou para mim com um sorriso muito bonito, falou, que bom, parabéns, você aceitou Jesus, e eu vou anotar seu nome aqui, na hora que eu anotar seu nome nesse livrão aqui, vai ser anotado lá no céu, o céu está em festa por causa da sua alma. Aí eu olhei para ele assim, bem firme, já meio chorando, eu falei para ele assim, não anota meu nome aí não. Ele falou, por quê? Ele falou, eu estou frequentando macumba, espiritismo, religião de japonês, e tudo enquanto, os barbudos ali da Baixada, e aqui acho que é igual. Não vale nada esse negócio. Já briguei com o padre também, que não soube explicar o que está acontecendo comigo. Ele falou, por que igual? Eu falei, porque eu estou vendo meu nome lá na parede, Antônio Ferreira Lima, com letras douradas. Ele falou, olha, se alegre, você acabou de receber o batismo, o dom de visão. E aí eu me alegrei e falei, então escreve meu nome. E eu desci por um centro daquela igreja, chorando, limpando os olhos, imaginando. Falei, eu chegar lá, 82, não tem celular, não sei onde é que mora nenhum eletricista, como é que eu vou arranjar alguém para ligar a instalação desse carro? E também porque eu tinha traído o padre, que eu ajudava na missa todo domingo, né? Aí eu cheguei lá no carro, as duas crianças estavam um de um lado, outro do outro, com a mãozinha levantada, orando. Eu falei, menino, você está benzendo meu carro? Ele falou, não senhor, nós estamos orando e já está pronto. Eu abri o carro e virei a chave e o carro pegou. Aí eu digo que lá eu aceitei Jesus. E quando eu entrei, o carro funcionou e me converti. E fui para casa, cheguei em casa, a mulher muito nervosa, nós estávamos dormindo quase separado, mas eu abri a porta devagarzinho do quarto dela, ela olhou para mim, eu olhei para ela, falou assim, está chegando agora? Aí eu comecei a cantar o hino que a moça cantou. Comecei a cantar o hino que a moça cantou. Ele falou, você vai passar para esse negócio de crente? Falei, já passei. Se você passar para isso, eu te largo. Falei, pode largar. A mulher fez jumento, só o dono procura. E fui lá para o meu quarto. Quando, aí poucos dias, não demorou assim uns 3 meses, eu frequente na igreja, ela foi embora. Depois de 8 anos que ela tinha ido embora, eu fui para Serra Pelada, quebrar pedra, caçar garimpo, para ver se pagava dívida, devia para 38 agiotas, 178 milhões de cruzeiro. E eu sacrificado, pelejando com aquilo, eu ia para a igreja fazer campanha, e os agiotas iam lá para a igreja falar que eu estava me escondendo de trás da Bíblia, andei quebrando a dentadura de alguns agiotas, até que o pastor me pegou e me prendeu no berçário. Eu fiquei lá 24 horas preso no berçário. E cada 1 hora entrava um obreiro, um pastor, e me exortava. Até que o último pastor, e o pastor falou para mim assim, isso era 83, o pastor falou assim para mim, 82, 83, falou assim, meu irmão, quando aparecer outro agiota falando essas coisas com você, não precisa você quebrar a dentadura dele, você pode deixar e clamar o sangue de Jesus. Eu falei, pastor, esse negócio de sangue de Jesus, nós estamos em 82, quer dizer que tem 1982 anos que Jesus morreu, o senhor acha que esse sangue ainda vale alguma coisa? Ele falou, não, o sangue de Jesus está vivo, você pode crer, pode fazer o teste. Aí eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, não tinha mais ninguém, eu já tinha entregado os filhos para a esposa, em Brasília, né? Ela foi embora, eu achei ela depois, entreguei as crianças para ela, que eu já estava passando necessidade, comendo um tipo de comida que vocês não conhecem, se me dão, se não dão, eu não como. Aí
eu estava ali, naquele sofrimento todo, né? E fui para casa quando o cara que eu quebrei a dentadura dele lá na igreja apareceu com a agiota lá na porta. Aí chegou e sacou o revólver e falou: eu vim receber a conta de fulano. Se você tiver o dinheiro, eu levo. Se você não tiver, era 680 mil cruzeiros. Se você não tiver, a gente leva a sua orelha. Eu falei: leva a orelha, porque a orelha eu tenho duas. E dinheiro eu não tenho nenhum, né? Aí ele avançou para me pegar e eu, formado em karatê também, pensei em dar um saca-zaquém na orelha dele. Mas na memória eu lembrei do pastor: clama o sangue de Jesus. E eu clamei o sangue de Jesus e o revólver caiu. Depois de uns meses, eu me encontrei com ele na fila do banco. E ele, quando me viu lá na fila do banco, ele bateu na minha costas lá e falou assim: quando o senhor terminar aí, o senhor está na minha frente, o senhor senta naquele sofá ali do banco, que eu quero conversar com o senhor. E eu falei: eu vou dar uma glória a Deus aqui dentro do banco. Aí eu recebi, tinha o primeiro capital que eu tinha recebido, 2 milhões e 200 de cruzeiro, vendi um ponto comercial. Aí eu fui contar aquela dinheirada miúda lá, a mulher me deu no saco. Ele chegou, sentou do meu lado, botou a mão no meu ombro e falou assim: lembra de mim? Falei: lembro, seu Anizão pistoleiro. Você foi na minha casa me matar, ué? Falou: pois é, mas eu saquei o revólver, você falou aquele negócio lá e o revólver caiu, eu tive um temor danado. E eu comecei a prestar atenção nos crentes, e eu sou crente, eu queria te abraçar, queria te pedir perdão, queria dar a paz do Senhor para você, porque agora eu sou crente também. E que bom. Aí abracei com ele tudo, ficou meu amigo. E logo eu tive que viajar. Viajei para Serra Pelada. Lá eu fiquei 4 anos. Eu considero assim que eu aceitei Jesus, me converti dentro do carro, mas eu me aperfeiçoei e me firmei na palavra de Deus os 4 anos da Serra Pelada. Porque ali eu trabalhava por um prato de comida, eu tinha um filho torto, filho de outra pessoa, e eu tinha que mandar 30 contos de resto todo mês para essa criança, e eu ganhava só a comida dormida. Quando era próximo, estava próximo de mandar o dinheiro, botar na conta da mãe dele, na poupança, na caixa, eu tirava uma licença de 5 dias para quebrar pedra como peão de garimpeiro, para ganhar os 30 mil e botar na conta lá, né? Até que um dia eu cheguei, uma situação muito difícil, já há 4 anos lá, tinha que usar um bigode, eu tinha um bigodão, e a roupa já tinha acabado, a fome, o presidente da República na época ciumou do ouro, que estava presto do filão de ouro lá, e começou a botar um remédio na carne do gado para os homens brochar, capar, e nós não comíamos mais carne, a gente só comia arroz branco, um salto que nós, algum peixe, algum frango, e eu fui enfraquecendo, e eu pedi para Deus uma saída. Eu precisava de uma saída, de uma solução. Eu sou um dos pastores hoje que prega sobre tempestade. Porque a tempestade, ela é sempre acompanhada de uma bonança. A tempestade vem e a gente sofre com a tempestade. Mas atrás da tempestade tem a bonança, né? Sempre vem a bonança. E eu, uma tarde lá, pedi a direção de Deus. E eu subi na Grota Rica, que é da onde veio o ouro. E até onde ela acabou, aí veio aquele véu de água, 2 metros de altura ou mais. Eu entrei para debaixo daquele véu ali e comecei a orar, a chorar, até adormeci, sabe? Quando eu acordei, eu estava sonhando com o homem que tomou a minha casa e a minha fazenda, que era meu avalista, né? E aí eu vi aquele homem lá sofrendo dentro de uma plantação de abacaxi, e eu estava num lugar muito aprazível, uma praça bonita, sabe? E ele perguntava para mim: o que tem eu fazer para passar para esse lado feliz aí? Eu estou muito infeliz, não sei o que. E eu falava no sonho para aquele homem que ele teria que aceitar Jesus. Aceitar Jesus, se converter de verdade, largar a idolatria, largar isso, largar aquilo e se converter. E eu cheguei em casa e contei para o Chico Queiroz, meu patrão. Falei: Chico Queiroz, eu tive um sonho assim, 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 com o homem que tomou a fazenda e a casa. Ele falou: esse sonho é um aviso para que você largue esse negócio de ouro aqui e vá embora. Eu falei: mas embora como, rapaz? Eu não tenho com que ir nem no Marabá, que é bem aqui pertinho, pagar uma caminhonete. O seu barranco não dá ouro. Aí ele falou: vamos tirar uma coleta, só que lá a gente chama REC. Vamos pegar um caderno e vamos sair das pessoas que você conhece aí, que você já orou, que ressuscitou, que deu vista para cego, né? Expulsou o demônio. Vamos pedir a essas pessoas um REC para você ir embora. E aí eu falei: tá bom, então nós fazemos isso amanhã. Quando foi 8 horas da noite, bateram na porta do meu patrão. Aí bateu na porta lá: aquele moço de Brasília ainda está aí? Eu falei: tô. O senhor ainda tem a máquina fotográfica? Eu falei: tenho.
Falou, é para o senhor ir ali na nossa barraca. Falei, fazer o quê? Falou, tirar retrato do seu Chaga, nosso patrão, ele morreu hoje às 2 horas da tarde. E a gente rodou até agora atrás de 1.500 cruzeiros para levar ele para a cidade dele, mas não conseguimos. E aí a gente vai tirar o retrato, enterrar ele aqui e levar o retrato para a família. Eu peguei a máquina, saí, no saí com a máquina na mão e a lanterna, eu fui exortado. O Espírito Santo falou claramente comigo, falou, não te fiz fotógrafo, leva a minha espada, leva a minha espada. Oh, eu cheguei lá, aquele homem estava esticado em cima de um estalo de Buriti, uma esteira. Tinha morrido 2 horas da tarde, era 9 da noite. E aquele homem estava um defunto muito feio, ele era branquelo, alto, orelha grande, careca. E eu olhei, aquele homem estava seco, acho que tinha mais de 30 dias que estava no hospital, pneumonia, morreu. E aí eu olhei naquele homem assim e levei a máquina, dei meio. E eu olhei na máquina assim, eu senti, vi pela lente que o olho dele mexeu. Eu falei, esse homem não está morto não, rapaz, esse homem está vivo. Falei, está nada, está morto, morreu 2 horas da tarde. Está aqui o atestado de óbito, sei o quê. Aí o Espírito Santo falou, é um sinal meu, pula em cima dele. Eu pulei em cima dele, no Nordeste eles fazem assim com a mão. E eu pulei em cima dele, enfiei a mão debaixo da dele e orei ao meu Senhor e disse para ele, Deus, um dia o Senhor fez isso com o filho da viúva de Naim. E agora eu quero que o Senhor faça, repita de novo essa cena hoje. E eu fechei a mão dele e ele se levantou junto comigo. Aí os peãozados da luta apavoraram lá, tinha 30 e tantos peão. E eles começaram a gritar lá, aleluia, aleluia, glória a Deus, viva o Deus dos crentes. E aí ele levantou-se, eu perguntei, como é que o senhor chama? Ele falou, Chaga, Francisco da Chaga. Falei, o senhor estava onde? Ele falou, não sei, não escutei, não vi nada, não senti, sabe? Mas agora eu estou acordado, né? Aí eu falei, o que o senhor quer? Ele falou, comer. Aí prepararam uma canja lá para ele, um arroz com caldo, ele tomou e ele me fez um convite. Ele falou assim para mim, o senhor é crente? Eu falei, sou. O senhor poderia vir almoçar comigo amanhã? Eu quero conversar mais sobre Jesus dos crentes. Eu falei, pois não, eu venho. Como lá na Serra Pelada a gente só vê o sol depois das 9, que o buraco é muito fundo, entre 2 serras, umas 8h30, 9 horas eu estava lá. Cheguei lá, estava sentado numa tora de madeira, cortando as unhas. Eu cheguei, sentei do lado dele, contei um pouco da minha história para ele, ele contou um pouco da história dele para mim. Aí ele falou, rapaz, mas eu estou tão feliz, eu estou tão grato de estar vivo, ter ressuscitado, através dessa oração que você fez, dessa autoridade que você tem com o seu Deus. E o que eu faço para retribuir a você? Eu falei, nada, aceita Jesus. Você chegar lá em Bacabal, do Maranhão, você pega e vai para a igreja evangélica, vai servir a Deus como gratidão. Ele falou, não, eu queria fazer mais por você. Olha, eu já sou um homem de mais de 50 anos e eu tenho 2 filhas, uma de 30 e outra de 33, vamos comigo, elas são assim fofinhas, gordinhas e tudo, elas são beata, coroa, e eu queria que você fosse meu genro. Eu falei, você não manda nelas não, rapaz, e eu sou feio. Ele falou, não, vamos comigo, rapaz, você vai namorar uma filha minha e vai ser meu genro. Eu falei, não quero não, eu estou desquitado, divorciado, minha esposa está em Brasília, eu tenho 2 filhos, tenho muito desejo de ainda ver meus filhos, e eu não quero ir com o senhor não. Ele falou, então eu vou fazer diferente. Aí ele foi lá dentro da barraca dele, na boroca dele, e pegou um litro, um tubo de refrigerante de plástico, cheio de ouro em pó. E falou, isso aqui é um presente para você. E eu peguei aquele ouro em pó, é o que eu tenho até hoje, vendi lá na Caixa Econômica Federal, e derreteu lá e vendeu, botaram na Caixa Econômica para mim, e eu trouxe só o da passagem, né? E eu chegando em Anápolis, quando eu cheguei em Anápolis, surgiu um boato que eu tinha chegado da Serra Pelada e que eu estava com o bolso cheio de ouro, estava com muito dinheiro. E aí eu devia 3.500 cruzeiros na cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás, para uma empresa de tecido que fornecia tecido para mim, tecido Seida. E aí, quando eu dou fé que não, um dia num culto de sexta-feira de libertação, eu estava ali saindo do culto, acabou o culto, muito alegre, muito feliz, estava no fim da campanha. Lá fora tinha 2 polícias civil e um rapaz de terno. E se eu sou da Seida, eu vim para receber os 57 milhões que se deram para a Seida. Falei, eu devo 3.500. Falei, não, é 57, o juro correu esses anos, tudo, não sei o quê. E o senhor está preso. E eu não aceitei botar a algema e saí empurrando eles, dando bribada na cara deles. E meu pastor choveu em cima com os outros obreiros
e deram um jeito de afastar eles e conversaram. Falou, ó, nós se compromete e ele está lá segunda-feira, sexta-noite, né? Mas como eu já sabia como é que a gente vence o Satanás e como é que Deus se aproxima de nós, naquele mesmo momento eu entrei em jejum, como eu estava ontem, né? Entrei em jejum e fiquei de jejum até segunda-feira, meio-dia. Cheguei lá em Goiânia, entreguei o jejum, umas barracas que tem lá, lanchei e cheguei no prédio, onde estava o endereço da intimação. O prédio tinha 11 andares, 12 andares, e o escritório era no 11º. Eu cheguei ali na portaria e falei para a moça, moça, eu preciso ir nesse endereço, escritório do doutor Haroldo. Ele falou, olha, você chega ali, aperta o botão, o elevador abre, nunca tinha andado nisso, e aí o senhor aperta lá o número 11 que ele vai parar lá. Eu entrei, o prédio era assim, o teto longe um do outro, não era igual hoje que é moderno assim, né? E aí quando eu cheguei lá, apertei o 11, quando ele abriu, foi de cara com o escritório assim. Eu olhei e vi aquele homem feio, careca, da orelha grande, e eu já fui logo insultando ele. Eu perguntei, o senhor é o doutor Haroldo? Ele falou, sou. O senhor é o Antônio Ferreira Lima? Eu falei, sou. Aí eu perguntei para ele, o senhor anda ou voa? O tamanho da sua orelha? Ele falou, mando prender você. Eu falei, você não tem nada para isso, eu sou crente, rapaz. Aí ele mandou sentar, falou, tá vendo esses dois polícias aí? Se você não tiver trazido dinheiro, eu vou entregar você para ele. Aí ele abriu uma gaveta, puxou uma pasta e começou a fazer um papel, um documento, me entregando para aquela polícia. E eu, naquela hora, o nordestino não tem medo, mas eu fiquei com cisma. Cisma é diferente de medo. Aí quando eu vi que o negócio era muito sério, eu tinha uma agendinha, como tem até hoje, pequenininha. Eu abri a agendinha e falei, ô, seu doutor Haroldo, quando a gente está numa situação que nem eu estou, a gente tem direito a um telefonema, então eu preciso fazer um telefonema. Ele falou, só se for cobrar. E eu liguei para São Paulo, para 25 de março, para o dono da Seida, liguei direto, tinha muito entrosamento com ele, levava peixe para ele, levava presente. E eu liguei direto para ele, lá tinha uma plaquinha, não recebeu